Fala galera, aqui é o seu amigo Cleberson de novo e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre bronquiectasias. Bronquiectasias, por definição, são dilatações patológicas e irreversíveis das vias aéreas. Então, nem sempre que você está dando uma tomografia de tórax e vê alguns brônquios dilatados, você pode chamar de bronquiectasia. O ideal é que você tenha um exame comparativo e veja que essa alteração está estável há pelo menos 6 meses ou 1 ano. Isso varia de autor para autor, mas fato é que você tem que ter noção que já chegou num ponto que essa alteração não reverte mais. Então, aí você pode usar esse nome de bronquiectasia. É caracterizada na clínica geralmente por uma tosse produtiva crônica e, em geral, complicada por infecções sucessivas. São pacientes que reiteram várias vezes por causa de exacerbações infecciosas. Está associada também a mal-estar específico e, principalmente, hemopetise, que é um problema muito sério, como a gente vai ver mais pra frente. Em geral, a espirometria não ajuda muito no diagnóstico, porque pode mostrar tanto um padrão obstrutivo quanto um padrão restritivo. Vai depender da doença que está gerando esse achado. O padrão obstrutivo pode estar presente por causa da manifestação de doença brônquica e o padrão restritivo quando a bronquiectasia é secundária a alguma doença fibrogênica, quando a gente tem então bronquiectasia de tração. É importante conhecer essa doença por causa da associação com morbidade e mortalidade muito grande, principalmente por causa da hemopetise. Em geral, uma das causas mais importantes de pacientes que geram hemopetise maciça, um sangramento de profusão tão intensa que é capaz de levar o paciente a um choque hipovolêmico. Além da questão da hemopetise, outros fatores que devem levar a gente a olhar os pacientes com mais carinho são aqueles que têm colonização por pseudomonas, apresentam muitas exacerbações, e aqueles que apresentam inflamação sistêmica em decorrência dessa doença. Em termos anatomopatológicos, o que a gente tem que ter sempre em mente é que os bronquíolos periféricos, ou seja, os bronquíolos que estão dentro do lóbulo pulmonar secundário, eles não podem ser visíveis. A regra geral é 1 cm da superfície pleural. Então você não pode ter brônquios muito perto da extremidade do pulmão, perto da superfície pleural. Se você consegue ver os brônquios ali, alguma coisa está errada. Esses brônquios estão dilatados porque eles não deveriam ser vistos. Eles normalmente estão abaixo do limite de resolução dos nossos tomógrafos atuais. Então, se você começa a ver muito bronco na periferia, já pode levantar a bola para a bronquiolactasia. Existe uma classificação também, um pouquinho antiga, desse autor de 1950, que determina a morfologia da bronquiectasia em cilíndricas, varicosas ou císticas. Cilíndricas seriam aquelas que têm um alargamento mais uniforme, sem constrições muito evidentes. Varicosas, aquelas em que intermeiam áreas de constrições com áreas de dilatações. E císticas, são aqueles que os brônquios apresentam projeções saculares, fazem um aspecto basicamente cístico mesmo. Essa imagem aqui ilustra, então, comparando no canto superior esquerdo, que é o normal, o cilíndrico, que é meramente uma dilatação sem constrições entremeadas por dilatações, que é o que a gente vê no canto inferior esquerdo, que é a bronquiectasia varicosa, e por fim a bronquiectasia cística, quando os brônquios estão tão dilatados que eles assumem esse aspecto vesicular, esse aspecto cístico. Aqui só a imagem de peças de patologia para a gente fazer a correlação. Então, no primeiro tipo nós temos o cilíndrico, aquele que você tem uma dilatação basicamente uniforme. Na segunda, esse aspecto em parafuso, que é bastante característico da bronquiectasia varicosa, quando você tem um aspecto mais tortuoso, com estreitamentos. E o último tipo é o tipo cístico, que a gente consegue ver que são essas grandes estruturas dilatadas. Outra coisa que ajuda a gente a entender em termos anatomopatológicos é essa teoria da hipótese do ciclo vicioso. Quando você tem bronquiectasia, muitos autores, muitas pessoas usam o termo bronquiectasia pós-infecciosa, mas na verdade esse termo não é muito correto, porque a infecção é algo que você nunca vai conseguir se livrar no meio da bronquiectasia. A teoria prega o seguinte: em geral você tem um insulto inicial, por exemplo, uma infecção. Esse insulto gera um dano epitélio ciliar. Com esse dano ao epitélio ciliar acumulam secreções e isso vai gerar uma proliferação de patógenos. Esses patógenos geram resposta inflamatória que vão perpetuar aquele mesmo insulto. Então você sempre vai ter algum grau de inflamação, infecção com as bactérias ali, porque esse ciclo se retroalimenta, forma esse círculo vicioso de forma que dificilmente você consegue interromper. Por isso que vai gerando uma degradação progressiva das paredes brônquicas e levando até a bronquiectasia. Então, se você for bem metódico, você não pode falar em bronquiectasia pós-infecciosa porque dificilmente esse insulto vai se resolver. Em qualquer momento, mesmo que você não tenha evidência inflamatória ou tomográfica de doença em atividade, dificilmente aquilo lá vai ser um meio estéril, porque esse ciclo de destruição da via aérea gerado por um insulto que se perpetua simplesmente não é quebrado.
Começando a conversar sobre a imagem, então. A primeira ferramenta para todo achado pulmonar é uma radiografia simples de tórax. Nas bronquiectasias, muitas vezes a gente não consegue detectar nada, tem uma sensibilidade limitada. O achado que está mais relacionado ao diagnóstico de bronquiectasias é esse tram track sign, o achado da linha do trem, da linha de metrô, chame como quiser. Em geral, são linhas opacas paralelas, que são justamente as paredes brônquicas que a gente consegue seguir. Aqui a gente vê nessa imagem, então, além dos vasos que a gente vê normalmente, a gente vê que tem algumas estruturas aqui que não deveriam estar presentes, que se irradiam do centro para a periferia, que tem esse aspecto relativamente paralelo. Isso aqui são as paredes brônquicas espessadas, repletas de secreção no seu interior, que formam aquele aspecto de linha de trem, que são brônquios dilatados que a gente não deveria estar vendo. Porém, se a gente tiver que escolher um exame, o melhor é que seja feita uma tomografia de alta resolução. Hoje em dia, com outras ferramentas de análise das imagens, principalmente o MINIP, que é aquela ferramenta que ajuda você a ver estruturas de menor densidade dentro do voxel, você consegue detectar com maior facilidade, porque são estruturas repletas de ar, por isso você consegue um contraste melhor com o restante do parênquima. E sempre que possível a gente tem que lembrar de realizar corte sem inspiração, porque em geral essas bronquiectasias estão associadas com aprisionamento aéreo e outros sinais de doença de pequena via aérea, e às vezes com doença de grande via aérea também, como a bronquiomalácia, a traqueomalácia. Para quem gosta de decorar números, a gente tem que lembrar que a relação entre o brônquio e o vaso normal é aproximadamente 1:1. Alguns autores dizem que para idosos você pode ser um pouco mais complacente, em geral 1:3:1, porque o brônquio pode ser um pouquinho mais dilatado nos idosos. Porém, nunca mais do que isso. Então lembrar que se você está vendo um brônquio muito maior que o vaso, você já pode levantar a bola para a bronquiectasia. Porém, a gente não pode esquecer que às vezes não é o brônquio que está alterado, mas sim o vaso. Então, algumas lesões vasculares pulmonares podem reduzir o calibre das arteríolas e, na verdade, você só vê o brônquio maior porque a arteríola diminuiu. Por exemplo, pacientes com hipertensão pulmonar e redistribuição da vascularização ou tromboembolismo pulmonar crônico, às vezes você vê o brônquio maior simplesmente porque a artéria está pequena e não porque o brônquio aumentou. Agora a gente vai entrar na parte mais importante da aula, que é tentar raciocinar em diagnósticos diferenciais para a bronquiectasia. E o que mais auxilia no diagnóstico é você conhecer a distribuição topográfica das bronquiectasias. Então nós vamos estudar os seguintes grupos: aquelas que predominam nos lobos superiores e médio, aquelas que predominam nos inferiores, na porção anterior do pulmão, na porção central, aquelas focais e aquelas difusas. Nessa primeira aula vamos focar só nos lobos superiores e médio e depois a gente vai dissecar o resto. Começando então pelos que predominam nos lobos superiores e médio. 5 doenças que a gente não pode esquecer, pelo menos essas 5. Fibrose cística, sarcoidose, silicose, aspergilose broncopulmonar alérgica e tuberculose, que a gente tem que lembrar sempre. Começando pela fibrose cística então, uma das causas mais comuns de bronquiectasia, principalmente essas que predominam nas porções superiores do pulmão, mas também pode ter um padrão difuso, que acomete todos os lobos. Em geral vai ter outras alterações relacionadas com doenças de pequena via aérea, como o aprisionamento aéreo, e a padrão de atenuação em mosaico também é um achado comum. Nós temos uma aula do canal que explica a fisiopatologia disso melhor. Esse é um paciente com fibrose cística. A gente vê então esses brônquios dilatados. Lembrar sempre de ver a distribuição topográfica. Aqui não é difícil ver que predomina o terço superior dos pulmões. Tem também essas bolhas subpleurais bastante abundantes e percebam que o parênquima é heterogêneo, fazendo aquele aspecto de atenuação em mosaico, que é um achado sugestivo de doença das pequenas vias aéreas e redistribuição da vascularização pulmonar. A sarcoidose também gera bronquiectasia de predomínio superior. Em geral, esse achado está mais relacionado com a doença avançada, doença estadio 4, quando você já tem fibrose, uma fase terminal. Como já é um paciente mais avançado, vai ter outros sinais, como a destruição da arquitetura pulmonar, deslocamento de fissuras por causa da perda volumétrica e deslocamento também das estruturas broncovasculares. Em pacientes que não estão em uma forma tão avançada, quando estão nos estágios 2 e 3, você também pode ter bronquiectasias, mas este é um achado menos frequente. Vai ter outros achados mais exuberantes. Lembrando que o paciente com sarcoidose vai ter outros achados para você pensar nessa doença também, principalmente aqueles nódulos perilinfáticos. Em geral, os nódulos também tendem a ser bilaterais simétricos e as bronquiectasias da mesma forma, principalmente apresentando esses brônquios com irregularidade parietal, aquelas bronquiectasias mais varicosas do que cilíndricas. Uma dica para você lembrar esse diagnóstico é procurar sempre alterações de predomínio peribroncovascular, uma distorção da arquitetura pulmonar que se distribui junto com as estruturas do centro do lóbulo pulmonar secundário, porque é ali onde a gente pega os nódulos na fase inicial da doença. Então, onde surgem os nódulos e perpetua o insulto inflamatório, é que a gente vai ver primeiro as bronquiectasias. Aqui é um caso de um paciente, a gente vê as bronquiectasias, lembrar de ver o predomínio topográfico,
mesma coisa, terço superior dos pulmões. Aqui a gente tem também atenuações em vidro fosco e alguns nódulozinhos que predominam na região central, no intestino peribroncovascular, e os brônquios têm esse aspecto mais irregular, mais varicoso. Então, com outros dados da história clínica, a gente pode já levantar o diagnóstico de sarcoidose. A aspergilose broncopulmonar alérgica também é uma doença que gera bronquiectasias que predominam no terço superior dos pulmões. Em geral, são bronquiectasias mais irregulares, císticas ou varicosas. Essa doença também costuma cursar com nódulos, mas aqui os nódulos têm predomínio de distribuição centrolobular. Os brônquios também costumam ter espessamento de suas paredes, por causa do instinto inflamatório que esse fungo gera, e também vai estar associado com aprisionamento aéreo, que é um sinal inespecífico de doença de pequenas vias aéreas. Uma dica para a gente lembrar dessa doença é que, em geral, as bronquiectasias dela têm um predomínio central, mais perto dos hilos pulmonares. E um achado pouco sensível, mas que quando está presente ajuda muito no diagnóstico, é quando você vê que além desses brônquios dilatados, tem brônquios contendo uma secreção de alta densidade. Você coloca o ROI ali dentro e vê que tem uma atenuação maior que 70 unidades. Isso fala muito a favor dessa secreção contendo fungo, porque o fungo, no meio das hifas, ele aprisiona íons e os íons fazem com que a densidade da secreção fique muito alta. Então nem sempre vai estar presente, mas quando estiver presente, ajuda bastante a pensar nesse raciocínio. Aqui a gente vê então o paciente com bronquiectasias, topograficamente predomínio superior, e a gente vê que além dos brônquios dilatados, tem brônquios com secreção. Se a gente for colocar um ROI aqui dentro e ver que a atenuação é maior que 70 unidades, aí a gente já pode afirmar com uma margem de acerto bem grande que isso é uma aspergilose broncopulmonar alérgica. Tuberculose, por sua vez, é uma outra infecção que pode fazer bronquiectasias, em geral associada a outras alterações crônicas. Então, um paciente que fez tuberculose e agora o que a gente está vendo é o estrago que a bactéria deixou. Vai ter perda volumétrica aos lobos superiores, linfonodos hilares calcificados e granulomas pulmonares difusos. Em geral, essas bronquiectasias têm uma distribuição mais assimétrica, diferentemente das outras doenças que a gente viu. Porque aqui o lobo que foi mais afetado e que está reduzido de volume é que vai ter as bronquiectasias mais proeminentes. Procurar sempre sinais de doença e atividade, porque isso é importante para o paciente também em termos epidemiológicos. Então, quando tiver escavação, nódulos em árvore em brotamento, além das bronquiectasias, você pode pensar que a doença ainda está ativa. Aqui a gente vê então a radiografia de tórax, não é incomum que a gente veja, paciente com uma opacidade bastante importante aqui no terço superior do pulmão, tem perda de volume, a gente vê que o hilo direito está tracionado para cima, e aí, o correspondente na tomografia a gente vê que tem bronquiectasias no meio desse lobo que tem redução volumétrica, que faz a gente pensar no diagnóstico de tuberculose, principalmente por causa da topografia. Então, não esquecer dessas 5 doenças do predomínio do lobo superior e médio. E na próxima aula a gente vai ver outras bronquiectasias em outras regiões, lobos inferiores, região anterior, central e também bronquiectasias focais e difusas. Mas por enquanto a gente faz uma pausa e depois a gente termina de construir mais uma aula. Muito obrigado.